Amém? Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Irmãos, o céu tem algo para fazer aqui nessa noite. Você acredita nisso? O pastor sabe que eu sou meio dificultoso desse negócio de pregar em tema, irmão. Mas hoje eu estava meditando no texto. E tem muita coisa boa aqui para a gente meditar. E eu já peço que você abra a sua Bíblia, que eu tenho que ganhar tempo. Tenho que passar para o pastor de 8h50. E eu prometo que a gente vai conseguir. Fique de pé nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus no tema da nossa campanha. Gênesis capítulo de número 26. Vamos ler o versículo de número 16. Esse negócio está pequenininho, mas eu vou ler. Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque então reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abrão, os quais os filisteus fecharam depois que Abrão tinha morrido, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque então mudou-se dali e cavou outro poço. Esse aqui já não era mais um poço desentulhado do seu pai, foi um poço que ele cavou. Mas eles também discutiram por causa dele. Então, Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Beceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Pastor Bruno, cadê ele? Pastor Bruno, ele está aí? O senhor pode fazer fundo comigo hoje? Só hoje? Aleluia. Queridos, eu queria que toda igreja repetisse esse versículo 16 que nós lemos aqui. Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto? Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Eu estava meditando nesse texto e fazendo correlação com o texto de Gênesis capítulo 20, e eu comecei a perceber um erro teológico que muitos pregadores cometem por aí. Porque tem muita gente pregando, dizendo, pastor, que Isaque cometeu o mesmo erro de Abraão, ou iria cometer o mesmo erro que Abraão cometeu, se ele tivesse descido ao Egito e saído de Gerar. Só que, queridos, a história de Abraão e a história de Isaque dentro dessa cidade são histórias completamente diferentes. Você tem que entender que o livro de Gênesis capítulo 20, versículo 1, o texto diz que Abraão morou por um tempo em Gerar, quando Deus nunca quis que ele estivesse ali. Deus nunca quis que aquele
homem estivesse lá, desde o dia em que Abraão sai de Ur e vai para o Egito por causa da fome que teve na terra, depois de ele se realinhar, e no capítulo 13, versículo 14, ele chegar em Canaã, e Deus dizer para ele: olha, você já está na terra da promessa, firme as suas estacas, não saia daqui. E ele desobedece Deus, começa a andar por terras estrangeiras, parando no capítulo 20 de Gerar. Abraão estava perdido, desassolado, por não entender que Deus o faria prosperar na terra que Deus tinha prometido para ele. E queridos, quando nós não permanecemos no lugar que Deus quer que nós estejamos, nós ficamos igual a Abraão. Estamos procurando terras de conveniência, lugares onde nós acharemos que seremos mais prósperos pelas habilidades que nós temos ou pela qualidade da terra, mas na verdade nunca foi sobre onde a gente quis ir, sempre foi sobre onde Deus queria que nós estejamos, que nós ficássemos. Nós temos que entender, queridos, que aonde a vontade de Deus é estabelecida, a bênção dele é ordenada. Eu estou pregando para uma igreja viva, onde estão os crentes nessa noite. Não é sobre se você sabe cuidar de terra, não é sobre o que a terra pode produzir para você, não é sobre o que você vai encontrar lá, mas é sobre estar no lugar que Deus quer te plantar, para que você seja frutífero. Então vivemos em dois tipos de histórias diferentes. A história de Abraão em Gerar é totalmente diferente da história de Isaac, porque Abraão estava ali morando por um tempo quando Deus nunca quis que ele estivesse ali. Já Isaac saiu da sua terra de promessa do seu pai e foi para Gerar, que era um lugar de pernoite, passar uma temporada para que as coisas melhorassem. E assim, mesmo com a vontade de Deus, mesmo com a palavra de Deus, para que ele permanecesse ali, ele quis descer ao Egito. Então são duas histórias diferentes. A um Deus mandou sair, não queria que estivesse, e este morou. Outro precisava estar, mas quis pernoitar e sair do lugar que Deus queria que ele estivesse. Tudo bem, a história da mentira da esposa pode ser parecida, apesar que Abraão já estava cometendo isso pela segunda vez, né? Em Gênesis capítulo 20, porque no Egito ele falou a mesma coisa. Ele disse que Sara era sua irmã, né? Na verdade, Sara era sua esposa. Então, o pecado que eles iriam cometer, que Isaac não chegou a cometer, seria o mesmo, seria parecido. Só que, queridos, aí eu encontrei um erro teológico muito forte, porque quando a gente vai ler Gênesis capítulo 20, versículo 13, a gente descobre, pastor, que Abraão não estava mentindo, mas omitindo. Isaac queria mentir, replicando talvez a fala do seu pai, mas Abraão não mentiu, Abraão omitiu. Porque no versículo 13 do capítulo 20, Abraão vai dizer a Abimeleque que na verdade Sara era sua irmã, por parte de pai, mas era sua irmã. Então, queridos, olha que tremendo. Sara na verdade era filha de Tera, irmã de Abraão por parte de pai. Quando ele disse que ela era sua irmã, para que Abimeleque poupasse a sua vida, ele não estava mentindo, ele estava omitindo para ele. Só que, querido, você tem que tomar muito cuidado quando você comete um erro, porque talvez quem está aprendendo de você vai potencializar o erro que você cometeu. Abraão estava cometendo uma omissão, né? Realmente falando a verdade, dizendo que ela era sua irmã, mas escondendo que apesar de ser sua irmã, ela era sua esposa. E quando Isaac se viu numa situação parecida com a do seu pai, porque se você for ler no versículo 12, Abraão diz que mentiu sobre a sua esposa, porque ele teve medo de que naquela terra ninguém temesse a Deus e o matasse. E Isaac tem esse mesmo medo em Gerar. Só que quando ele lembra da mesma situação que os seus pais viveram na terra que ele estava, ele diz assim: talvez se eles descobrirem que ela é minha esposa, vão tomar ela de mim e vão me matar também. Então, para aí, eu preciso fazer o que o meu pai fez de uma forma pior. E deixa eu te falar uma coisa: tome muito cuidado com aquilo que você tem feito. Tome muito cuidado com aquilo que você tem falado. Nós temos que entender que não só a nossa casa, mas o mundo espera a manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Você já parou para pensar, meu irmão, que você é um influenciador, que aonde Deus te planta para que você influencie? Tem gente que está olhando para você e aprendendo de você. Tem gente que está olhando para você, e mesmo você sendo essa casta tão pecaminosa, ele olha para você e diz assim: fulano,
fulano é um exemplo para mim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a fulano. Aleluia. Eu quero orar o tanto que fulano ora. Eu quero pregar o tanto que fulano prega. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se fortalece na oração, se fortalece na obediência. Porque tem alguém que está de pé, porque você não caiu. Vai levantando a sua mão, porque Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe dar graça para você não cair. Deus vai lhe dar graça para você voltar atrás e reconhecer o erro que você cometeu. Deus está lhe dando a oportunidade. Sabe o que eu acho lindo na graça de Deus? Não importa se é uma mentira ou é uma omissão, ela sempre estará disponível para te perdoar. Irmãos, olha o que Deus diz sobre Abraão aqui no capítulo 26. Quando o Senhor diz para Isaac não descer o Egito. Olha o que Deus diz sobre Abraão aqui no versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E Deus estava falando isso a respeito de um homem que mentiu, no capítulo de número 20, versículo 2. Ou omitiu. Sabe o que eu acho lindo na graça de Deus? É que ela tem poder de regenerar um homem pecador em um homem honesto. Essa graça é justificadora, meu irmão. Pare de achar que Deus vai te enxergar como os homens estão te enxergando. Um erro do seu passado não define o seu futuro. No capítulo 20, versículo 2, ele comete uma omissão com medo de morrer. Mas no capítulo 22, Deus se revela para ele e diz assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, sobe ao Moriá, deixa os teus 2 homens abaixo dele e sacrifica-o. Abraão não pensa 2 vezes e diz: Senhor, nunca foi meu, sempre foi seu, e aquilo que é seu precisa voltar para o Senhor. Eu não cochilo em 2 pensamentos, eu devolvo o que é teu. Não era omisso, não tinha uma veia de mentiroso, mas sabia sacrificar quando Deus pedia. Não era omisso, tinha uma veia de mentiroso, mas quando o céu descia na terra e falava com ele, ele obedecia. Tem gente olhando para você e olhando essa caixa de erros que está sobre a tua vida, achando que você permanecerá sendo assim, ou vivendo naquilo que te prendeu. Mas eu não quero ser teológico, eu não quero pregar bonito, eu quero ser profeta. Levanta essa mão direita aí para receber. Deus está mudando o curso da tua história, e um sacrifício tem poder de apagar o teu passado. Tem gente que está olhando para trás e dizendo assim: ele caiu lá, ele falhou lá, ela pecou lá, mas não sabe que houve um sacrifício após a queda para Deus te levantar. E o maior sacrifício já foi dado, se chama Jesus Cristo, e é por causa dele, por ele e através dele que nós estamos aqui reunidos nessa igreja, glorificando o nome dele, sendo destinados pelo Senhor. Não houve sacrifício, mas houve o intento da obediência. Houve o intento da obediência. Sabe qual foi o maior sacrifício que Abraão deu a Deus? Não foi o filho, foi o coração. Foi ele se desprender de si mesmo e falar: Senhor, eu vou dar. E Deus sabia que se o cordeiro não tivesse sido provido, ele passava a faca no menino, irmão. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Você tem que entender isso. Todas as vezes que Deus te pede algo, Ele não está pedindo o que você vai dar para Ele, Ele está pedindo você. Aleluia! Ai, meu Deus! Ele está pedindo você. Deus nunca precisou de nada que é seu. Deus nunca precisou de nada desse. Então quando eu olho esse versículo 5, eu me assusto.
Porque eu vejo que a ótica de Deus nunca será igual à ótica dos homens sobre nós. Nunca, nunca, nunca. Não se prenda àquilo que passou, porque o seu destino não depende do lugar de onde você saiu. Não, 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 não. As pessoas não entendem que o nosso Deus não se prende àquilo que nós fomos. O nosso Deus não se prende àquilo que nós somos. Diga, histórias diferentes, mas o mesmo ambiente. Eu olho para Abraão e olho para Isaac e eu vejo que talvez a gente pode ter o mesmo sangue, ter sido criado junto, ser de uma mesma família, mas existem ambientes que uns vão ter que permanecer e outros vão ter que cair fora. Sabia disso, irmão? Você sabia disso? Nessa igreja aqui que nós estamos nessa noite, talvez ela é o gerar do texto que nós estamos aqui pregando. E para ela continuar saudável, alguns vão ter que sair, outros vão ter que permanecer. Deus queria que o filho permanecesse, pastor, no lugar onde o pai não deveria estar. Pesado isso, né? Pesado isso. Por isso que nós não podemos nos prender à história de ninguém. Irmão, pare com esse negócio de que o seu pai foi vaqueiro, você vai ter que ser também. Ah, porque minha mãe vendia fuba na feira, eu vou ter que vender fuba também. Ah, porque o meu pai caiu e meu pai tinha problema com prostituição, meu pai tinha pecado com mulher, minha mãe está aí, o meu pai com vários homens. Ah, eu estou debaixo de uma maldição, eu vou ter que viver isso. Rapaz, para com essa história. Deus tem um destino diferente para você. Aleluia, aleluia. Os tempos são outros, a Gerar está diferente, o governo mudou, a terra está diferente. Não é mais a mesma coisa, as pessoas não são mais as mesmas. Para de se prender à história dos teus antepassados. Oh glória! Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Levante a mão e comece a adorar. Comece a exaltar a Ele. O problema é que Isaac parou no capítulo 25 do livro de Gênesis. Ele parou na morte do seu pai. Ele achava que ele tinha que continuar a história de Abraão. Ele tinha que fazer tudo que o pai fez, falar como o pai falava, fazer o que o pai fazia. Eu disse a Deus, meu pai tem 10 filhos de 7 mulheres. Para mim um já está bom. Você tem que entender isso, irmão. Pare de se prender aos fracassos de alguém. Aprenda, Deus tem uma história nova para você. E Deus sabia tanto disso, que Deus não deixou que se repetisse com Isaac o que se repetiu com Abraão. No dia que a fome bateu em Ur, ele desceu para o Egito. Mas no dia que a fome bateu em Canaã, Deus disse para Isaac, para lá você não vai. Porque a sua história não vai ser igual à do seu pai. Os sofrimentos que ele viveu não irão viver, não vão continuar sobre você. Morreram com ele no capítulo 25. A sua história é diferente. Qualquer um pode descer, qualquer um pode ir para lá, mas você não. Qualquer um pode decidir não ser frutífero por sair do lugar que Deus o plantou, mas você não. Tira essa cara de fubá, olha para esse crente que está perto de você e diga assim, meu irmão. Diga, meu irmão, você não. Está fraco, diga, você não. Aleluia. Aleluia. Primeiro erro que Deus não deixa ele cometer igual o seu pai foi não descer ao Egito. Segundo erro que Deus não deixa ele cometer era nem omitir, porque Abraão omitiu, porque Sara era sua irmã parte de pai. Era mentir sobre dizer que Rebeca não era sua esposa. Com Abraão, pastor, sabe o que Deus fez? Deus deu um sonho para Abimeleque. Quando Abimeleque toma Sara como esposa, Deus dá um sonho para ele e diz assim, Abimeleque, tu vai morrer, porque a mulher que tu tomaste é casada. Pegou em bomba.
deixa ela ir, senão eu vou ferir a terra. E ele diz: Abrão, por que você mentiu para mim? Por que você não falou que era a sua esposa? Eu tive medo de morrer. E você já sabe a história, depois leia o capítulo 20, porque eu não posso gastar muito tempo. Então, com Abrão, ele já tinha cometido o erro, e o próprio Deus resolveu o erro dele, dando o sonho para Abimeleque. Mas com Isaac, Deus foi diferente. Deus não deixou nem que ele omitisse, nem mentisse, nem falasse nada. Quando eles foram recebidos em Gerar, porque, irmãos, era uma cultura dos beduínos receber com hospitalidade. Abimeleque, por agora ser um homem filisteu, ele também era beduíno, eles viviam em tendas no deserto. Então era comum eles receberem qualquer estrangeiro que fosse lá, a tenda deles, eles eram bem-vindos. Eles viram que Isaac tinha saído da sua terra porque estava passando por necessidade. Então quando eles abraçam, eles não perguntam nada, eles só recebem e desejam cuidar deles. Só que aí Deus, que se antecipa a nós e é inteligente, Deus vai permitir que Abimeleque veja Isaac beijar a Rebeca pela janela. E deixa eu te falar uma coisa: glória a Deus quando Deus abre as janelas da sua vida, para aqueles que estão fora perceberem que você está prestes a errar. Irmão, quantas vezes eu não quis ser ajudado, eu não quis que Deus abrisse as janelas da minha vida, para que ninguém visse que eu estava errando, que eu estava cometendo erro, porque ter o nosso erro descoberto é vergonhoso. Mas eu vim aqui profetizar para a sua vida que Deus vai começar a abrir as janelas da sua vida para pessoas que podem te ajudar de verdade. E para quem está querendo te expor, Deus vai fechar as tuas janelas. Para alguns Deus vai abrir, para outros Ele vai fechar. Quem não tem que ver, baixa a cortina, esconde, cala a boca. Mas para quem Deus quer mostrar, Ele vai abrir a janela, Ele vai deixar ver, Ele vai expor a ferida, para que você seja curado. Oh Deus, diga: eu creio. Abimeleque olha para ele: meu Deus, segura esse relógio. Abimeleque olha para ele e diz assim: ei, precisa você cometer o mesmo erro do seu pai? Não, eu sei que ela é sua mulher, mas aqui você é bem-vindo. Aqui você é bem-vindo. Essa terra também é sua, fique o tempo que precisar. Ele já se aproveitou que a ordem de Deus era ficar ali. Ele disse: aqui que eu vou ficar. Só que aí o que vai acontecendo, irmãos? Pior coisa que existe é você prosperar no terreno dos outros. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Podem até ter te recebido bem, mas no momento em que você começar a crescer, versículo 16: sai de nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Você tem que entender que prosperar no terreno dos outros é um risco. Lobre a vase me candarabaxéria. Vocês estão muito calados, abre essa boca cheia de dente da glória. Eu não estou nem a estudar achando ruim, gole seco. Prosperar no terreno dos outros é arriscado, principalmente quando as pessoas que estão no terreno não conhecem o poder que o seu Deus tem. Irmão, Gerar em campo de filisteu é perigoso. Pastor Bruno, Gerar em campo de filisteu é um negócio complicado. Porque quando a bênção de Deus que está sobre o justo se manifestar, e o filisteu começar a perceber que você está poderoso na terra que é dele, não porque você é bom, mas porque o teu Deus te abençoa, isso vai gerar uma revolta tão grande. E eles vão parar e dizer assim: como é que ele prospera se a terra é igual? Como é que ele prospera se a terra é a mesma? Como é que ele prospera se estamos no mesmo deserto? O que está sobre a vida dele? Tem gente que não entende que a bênção de Deus está sobre a tua vida, e eles vão ficar sem temor
se achando ao comaçaio. Você está entendendo o que eu estou pregando? Claro que existia um segredo espiritual, mas Isaac foi um cara estratégico. Eu já fui em Israel, então eu posso falar com propriedade o que está aqui no texto. Irmãos, Isaac decidiu, pastor, pegar uma região de Gerar que era hiper super produtiva. Geograficamente, Gerar estava em um lugar que hoje em Israel se chama Negueb ou Negev. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, o Loés, que em hebraico é terreno, do Negev é o único terreno em Israel que recebe mais de uma chuva por ano. Israel de 1950 até os anos 2000 passou 37 anos sem chuva. Mas o único, pastor Bruno já esteve lá, mas o único lugar que chove de forma torrencial, aleluia, principalmente entre outubro e abril, né? O mês de Elu e o mês de Nisan, o único lugar que recebe mais de uma chuva durante este tempo são as torrentes do Negev. É o lugar de Negev, é o Negueb. E foi justamente esse lugar que Isaac decidiu morar, que Isaac decidiu habitar. Por isso que o salmista falou lá no Salmo 124, verso 6, ele disse assim, Senhor, Davi estava dizendo, Senhor, nos faz regozijar como as torrentes do Negueb, nos dá alegria de fluir como o rio, nos dá alegria de fluir como o rio do Negueb, as torrentes do Negueb. Este lugar era o único lugar que chovia mais de uma vez em Israel. E os filisteus ficavam olhando para a circunvizinhança de Gerar e não viam água descer. Mas todas as vezes que eles iam lá no Negueb, onde Isaac estava, ele via a plantação bonita, ele via os poços se enchendo de água, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, ó, está aqui, aleluia, no versículo de número 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor abençoava e ele estava em um terreno que era fértil. Então já não bastasse ter a bênção de Deus sobre a vida dele, ele ainda estava na região mais privilegiada de Gerar. Meu irmão, tem gente que vai ficar revoltado quando vê o que Deus vai fazer na sua história. Você não está entendendo, você não está entendendo. Eles diziam, como é que Isaac traz abastança para o nosso povo, se ele está na mesma região que a nossa? Até que um dia foram visitar o Negueb e viram que no Negueb estava chovendo, por isso que a lavoura de Isaac estava boa. E em um ano, pastor, nunca vi isso na Bíblia, Isaac conseguiu colher 100 por um. Ele plantava uma semente de cenoura e colhia 100 ramos. Ele plantava uma semente de beterraba e colhia 100 daquela semente. Ele plantava uma semente de batata, um ramo de batata e colhia 100 batatas. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus estava com ele e o terreno que ele estava era frutífero. Deixa eu te falar uma coisa, quer ver a bênção de Deus ser potencializada na tua vida? Permanece plantado aonde Ele quer que você esteja. Ei, meu irmão, quer ver a bênção de Deus se manifestar na sua vida? Permaneça no lugar que Deus te plantou. Irmão, tem muito filisteu que vai ter raiva quando vê o seu terreno molhado e o dele seco. Por isso que o seu alvo tem que ser focacional em Deus. Foi o Senhor que me plantou aqui, foi Ele que me chamou, foi Ele que me direcionou a estar no Negueb. Eu não tenho culpa se Ele faz chover na terra, eu não tenho culpa se Ele faz a bênção dEle ser derramada sobre a minha vida, eu não tenho culpa se eles plantam e não colhem nada, e eu planto e colho 100 por um. Eu não tenho culpa. Isso é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E deixa eu te falar, nesse ambiente de graça, nesse ambiente de misericórdia, nesse ambiente de bondade, a gente esquece quem está fofocando, quem está falando, quem está comichando, quem está resmungando, quem está reclamando. A gente só desfruta.
Eu não tenho tempo para escutar o que estão falando por aí, porque eu estou gastando tempo colhendo a minha lavoura que foi abundante. Eu não tenho tempo para escutar o que estão questionando sobre mim. Irmão, eu ia ter o trabalho de colher uma batata, mas eu tenho que gastar mais tempo, porque agora eu tenho 100. Agora eu tenho 100. E quanto mais colheita, mais trabalho. Quanto mais trabalho, mais tempo se gasta. E quanto mais tempo você gasta focado nas coisas que Deus quer que você foque, você perde, irmão. Você perde essas coisas que querem te tirar do foco, que querem atrapalhar você. Você esquece. Estou gastando tanto tempo para colher a plantação bastante que Deus me deu, que eu não tenho nem tempo para escutar o que estão falando. Eu não tenho nem tempo para escutar o que estão falando. Eu ia gastar tempo colhendo um, agora eu tenho que gastar 100. Enquanto eu perco tempo escutando o que as pessoas estão falando, eu deveria estar gastando tempo fazendo aquilo que eu preciso fazer. Diga amém. Descobriram essa história, já estou terminando. Sabe o que aconteceu? Foram lá ver o que estava acontecendo no terreno. E quando eles chegaram lá, que viram que Isaac estava prosperando, porque a terra era boa e o Senhor o abençoava, eles disseram: olha, sai daqui, porque você já é mais poderoso do que nós. Deixa eu te falar uma coisa. Entenda o momento de sair, mas também entenda o momento de permanecer. Você tem que entender que você vai crescer tanto que tem ambientes que não vão caber mais você. Está dormindo ou ficou em casa? Vou repetir para você dar um glória a Deus e deixar de ser ruim. Você vai crescer tanto em alguns ambientes que talvez esses ambientes não vão caber mais você. Você lembra de Moisés? Joquebede quis esconder em casa o que era para ela liberar. E o texto vai dizer que quando o menino faz 3 meses, ela não consegue mais esconder o menino. O menino estava ficando mais inteligente, o choro estava ficando mais alto, o menino estava comendo mais, ela já não conseguia mais esconder. Até que um dia ela falou: se eu continuar com esse menino em casa, vão descobrir que ele está aqui, então eu vou soltar o menino. Deus está dizendo para alguém: tudo que Deus faz crescer na sua vida é para que você libere. Tem momentos que Deus vai ter que fazer crescer para que você seja liberado, para que você vá, para que você cresça, largue suas tendas, firme as suas estacas, amplie o terreno. Irmãos, deixa eu te falar, talvez você não está sendo maduro para entender isso, mas Isaac foi maduro. Quando disseram assim: saia daqui, ele disse: tá bom, eu vou sair. Mas a última coisa que eu quero fazer é desenterrar os poços que vocês cavaram em Gênesis 25, quando meu pai morreu. Então vamos lá, deixa eu desencavar aqui o primeiro. E o primeiro, irmãos, ele deu o nome de Ezeque, porque quando ele desenterra, os filisteus que estavam ali foram lá até ele e quiseram enterrar de novo. E Ezeque significa contenda. Tudo bem, Isaac é maduro para entender isso, para aceitar que nem todo mundo vai entender quando a gente estiver, descavando os poços que alguém cavou. Porque tem gente que é assim, irmão. Quando a terra está batida, ninguém quer cavar o poço, Mas quando o poço está aberto, jorrando água, todo mundo quer entulhar, ou então quer beber da água que ele gerou. É assim ou não é? Mas cavar o poço na terra batida ninguém quer, porque isso dá trabalho. Cavar o poço na terra batida ninguém quer, porque dá trabalho. Mas vamos lá, enterraram, gerou contenda. Isaac põe o mesmo nome que o seu pai colocou, Ezeque, contenda. Ele vai lá e descava o segundo, e novamente eles se levantam e dizem: olha, você não pode descavar poço aqui, porque a terra é nossa, você está aqui de enxerido. Isaac é maduro para entender isso, e ele põe o nome desse poço, o mesmo nome que seu pai pôs, Sitna, que significa briga, acusação e inimizade. Você já percebeu que tem alguns poços que você descava, e quando a água jorra, que eles geram briga, acusação e inimizade contra você? Tem gente que vai brigar contigo, vai te acusar e vai ficar teu inimigo, só porque tu decidiu
bem, seja maduro, deixa eles entulharem. Porque vai chegar uma hora na sua vida que o rebote vai aparecer. Eles podem até ter enterrado Ezeque e Sitna, mas Reobote e Sebá, eles não vão conseguir entulhar. E deixa eu te falar, pastor Bruno, Isaac foi tão maduro que o último poço em Gerar que ele cava, na região do Negueb que ele estava, foi o Reobote. E depois do Reobote, se você for ler aqui, irmãos, no versículo 23, depois que ele descava Reobote e Reobote estava cheio, a Bíblia diz que Isaac desiste de desfrutar do poço e vai embora para Beceba, que foi o lugar onde ele cavou o último poço, Sebá. Agora eu estava parando e pensando assim, eu disse, uau, Isaac foi maduro em deixar cavado um poço com água em Gerar, para aquele povo que queria entulhar, para mostrar para aquele povo que quem tem a fonte não precisa de poço. Vocês estão querendo entulhar, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vou desfrutar do poço, eu estou descavando para vocês, eu não preciso de poço, porque eu tenho a fonte. E onde está a fonte, pastor? Está aqui no versículo 24, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Pastor, qual é a fonte? É Deus. Pastor, qual é a fonte? É Deus. Pastor, qual é a fonte? É Deus. Aonde Ele me colocar, o meu poço vai dar água, porque a água vem da fonte que é Ele. Os filisteus achavam que as águas dos poços que Isaac descavou vinham da terra. Um monte de besta. Achavam que a água germinava da terra e entrava no poço. Mas na verdade, pastor, os poços eram cheios da chuva que Deus mandava sobre o Negueb. A água não vinha das habilidades de Isaac, a água vinha da fonte que era Deus. Remove a sai. Isaac estava dizendo, estou nem aí, ó. Vocês estão brigando comigo, mas eu estou cavando poço para vocês tomarem da água. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico com vontade de pregar. Se tu não quer ouvir, mas eu prego do mesmo jeito. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente entendesse que o reino de Deus é um reino unificado e que um reino dividido não prospera. Meu irmão, se a gente entendesse o que Jesus falou para os 70 discípulos, é melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. Se a gente entendesse, irmão, que a bênção de Deus não é ordenado de não há comunhão, a gente ia parar dessas guerras pro poço e ia se ligar na fonte, porque todo mundo seria saciado. O poço acaba a água, mas a fonte continua jorrando. O poço termina a sua água, mas a fonte continua jorrando. Por isso que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 6: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a fonte que vos abastece, eu sou a raiz que vos sustenta. Vocês estão vivos por causa de mim. Podem até querer entulhar seus poços, mas a fonte vem do céu, a água vem do céu. E quando você for para Beceba, que abrir o poço de Sebá, vai continuar dando água. E lá filisteu não pode entulhar. Tem gente achando que é o lugar, mas é você, é a bênção de Deus em você. É a bênção de Deus em você. Vou repetir. Isaac deixou o rebote cavado e com água para o povo de Gerar, para mostrar que quem tem a fonte não briga por poço. Guarda essa frase que ela é minha. Sabe o que eu acho lindo? Depois dele sair para Beceba, para cavar um poço que ninguém entulharia, e deixar o poço Reobote que eles estavam brigando por ele, que significa lugares amplos. Sabe o que Isaac faz? Depois de ele ouvir a voz de Deus, aqui no versículo 24, a Bíblia diz que ali Isaac constrói um altar, e ele invoca o nome do Senhor.
Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: todo lugar que Deus falar. Está fraco, irmão. Diga: todo lugar que Deus falar, levante um altar. Levante um altar. Não é abrir poço, é levantar um altar. Talvez abrindo poço você vai dizer assim: foi debaixo da minha habilidade. Foi eu que soube escavar isso aí. Mas todo lugar que Deus falar, levanta um altar. Para você olhar para aquele altar e falar assim: eu estou aqui por causa de Deus. Eu sobrevivi porque Deus falou. Eles não me mataram, entulharam meus poços, mas não me mataram, porque Deus falou comigo, me animou, me deu uma direção. E por isso eu preciso levantar um altar memorial para Deus. No dia, irmãos, que Abraão fez acordo com Abimeleque para que ele continuasse na terra e seus poços estivessem abertos, a Bíblia diz que ele não levanta um altar, mas ele planta uma tamargueira, no hebraico um esbel. E em frente à tamargueira ele ora ao Senhor e agradece a Deus. Isaac já estava atualizado. Isaac não plantou a tamargueira, Isaac levantou um altar. Alguma coisa boa Abraão potencializou no filho, né? Então, queridos, é tempo de levantar altar e esquecer os poços que entulharam. Amém? Tempo de levantar altar e esquecer os poços que entulharam. Sabe por quê? Porque Beceba está aí na frente. E quando os nossos servos cavarem em Seba, eles vão dizer assim, ó: achamos água. Achamos água. Vá ficando de pé nessa noite. Vá ficando de pé nessa noite. Vá ficando de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Oi, ai, ai, a nobia semi andarabachori alamar. Está aqui no versículo 32. Quando eles chegaram em Beceba, cavaram Seba, e os servos disseram assim: Abraão, pensamos que as nossas águas iriam terminar no Reobote, mas aqui no poço de Seba tem água. Deixa eu te falar uma coisa: o lugar que Deus está te levando talvez tem mais água do que o lugar que você deseja ficar. Ei! Para de ficar preso, para de ficar preso. Deus tem um lugar com a maior potencialidade. Deus tem um lugar que pode ser mais amplo para você. Se estão travando você no ambiente, é hora de vazar, como a gente fala na Paraíba. É hora de partir para o lugar que Deus falou. Se lá naquele trabalho estão querendo parar você, meu irmão, enquanto Deus não falar, fica quieto. Mas na hora que Deus falar, mete o pé e vai, porque a bênção de Deus vai te acompanhar. Ei, ai, 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 Ana. Ele vai como xandara, anio supremi. Eu acho lindo é que todo lugar que Deus fala floresce. Não tem como dar errado se o homem está debaixo de uma direção de Deus, irmão. Não tem como dar errado se o homem está debaixo de uma direção de Deus. E deixa eu te falar, hoje o céu está lhe dando uma direção. Hoje o céu está lhe dando uma direção. Pastor Bruno, o senhor vai cantar e eu vou entregar os mistérios de Deus aqui nessa noite. Aleluia! Glória! Irmão, abre a mão. A senhora, abre a mão. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Quando eu estava pregando, o Senhor falou assim para mim: meus poços, Wallace, diga para ela que no dia 21 de janeiro desse ano alguém tentou entulhar um poço que era dela. Diga para ela que o meu nome é fiel e nesta noite eu estou me levantando como Senhor da vida dela para quebrar um grande laço que estava armado. O céu manda eu lhe dizer, minha irmã, que aquilo que estava parado vai começar a andar. O céu está mandando eu lhe dizer que a guerra é grande, mas a guerra é do Senhor. Ele está dizendo para ti: eu sou Deus que vou entrar, eu sou Deus que vou quebrar, eu sou Deus que vou desfazer, eu sou Deus que vou desamarrar. Eu olho para a senhora e o Senhor está dizendo para mim: diga para ela, Wallace, que eu estou quebrando uma obra de maldição que a mulher por nome de Adriana fez contra ela.
Lamari, Achaudos, Aramuti, Aforgue. O Senhor está entrando na tua mente, dizendo para ti: eu desfaço essa guerra que está aí. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Convida. nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Levante essa mão para o céu. Minha sorte Levante essa mão pro céu. Ele mudará. Ele está visitando essa casa. Ele está visitando a igreja. Redabacamachauramute, a sombra minha. Rebocamante, a sede nasce, amaio. Reboracamacheira-me. Espírito, vem Espírito. Entulhar meus poços. Solta, irmão, Querem solta. frustrar os Solta esse leão que está aí sonhos dentro. e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Redabaxandarai. A marca da promessa que ele me Receba a graça de Deus. Prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos teus olhos. Gabriel, tira o sapato daquele rapaz que você trouxe ele. Tira o sapato dele. Não tem problema não, me dê o sapato dele. Me dê o sapato dele. Calachore, Amanda. Pelo amor de Deus, pode olhar pro menino. Se ligue no céu, rapaz. Você está no culto espiritual. Pode ficar desligado, porque o céu está trabalhando na casa. Abra a boca e dê glória, abra a boca e dê glória, abra a boca e dê glória, abra a boca e dê glória. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Sobrevachante me calabada na cheia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Jerusa, recebe uma espada. Recebe uma espada de Deus para a tua vida. Eu vi uma espada muito polida e ela tinha 3 pedras preciosas no lugar de segurar. E o céu está dizendo para mim: habilidade, talento e estabilidade são as 3 pedras. Hoje o céu está te armando para a guerra e dizendo para ti: não mais, não mais. Hoje o céu te levanta e diz para ti: aguarde e veja, porque eu vou trabalhar em teu favor. Essa irmã que está atrás do João aí, do lado da irmã Renata, o céu está dizendo para ti: tem uma carta de liberação, minha irmã. Olhe para mim, minha filha, olhe para mim. Chama ela aí, Renata, chama ela. Tem uma carta de liberação para você. Eu vejo uma carta chegando na sua mão num papel selado, e o céu está dizendo para ti: aguarde, porque eu
vou quebrar o laço, eu vou tirar a amarração, eu vou tirar o que está prendendo. Tu vai ver meu nome ser exaltado. Tu vai dar esse testemunho, tu já sonhou, tu no altar testemunhando, e o Senhor vai te levar para o altar para tu contar uma grande vitória. Aguarde, porque vai ser no dia 17, não sei de que mês, mas eu vejo a data 17, vai chegar aquele negócio e tu vai dizer que Deus é grande. E Deus se me volta e me vá. Senhor, nós oramos abençoando os pedidos de oração, os processos de imigração, as fotos, as chaves, as carteiras. Senhor, eita, quebra o laço, desfaz a armadilha. Nós abençoamos, Senhor, declaramos vitória, declaramos a tua bênção, trabalha, opera e faz uma coisa grande acontecer. Apresentamos os pedidos de oração, Senhor, responde, 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 responde. Faz uma coisa grande acontecer. Faz uma coisa linda acontecer. Glorifica o teu nome, meu Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Abençoe os teus filhos. Guarda a tua rama e avância. Irmão, tem uma presença muito boa aqui. Pena que a gente tem que parar. Oh, meu Deus. Ai, 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 sorte, ele mudará diante dos meus olhos. Levante a sua mão direita, eu quero abençoar a sua vida, bem baixinho. Anticomune smile, ela para Xandarai, ele é Voriganai, Anai, ele é Miticomanai, ele é Voriganai, ui, é Vorigasaio, prepara candio, quemica, mal, camiguimigui, alorigia sombra. Irmão, isso aqui é culto para crente que não falava, mas ele diz que voltar a falar. Ele está passeando nesse lugar. É noite dele te visitar. Ele vai te curar, ele vai te tocar, ele vai te transformar. Naquele lugar ele vai libertar. Oh, e a dor de avô de mãos a mãos e me chamam de berraio. É breve de canto que de coma count, come de que vaga do que de daga. Ela e deu uma da chanda na mão de uma sé. O tio camasse a mão de amiga mandou para mais. Ai, meu Deus, sou prevenido, gavar. Oh, ai, 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 será me de homem, a Sara mal de mim, se meu demônio de avançar-me, promete Samaui. Ela é canto e costa na idioma, galão e sabrovanal e chameodal e amar. Tem uma presença que está trabalhando nesse lugar de Gobiavaz e Miomar. Ele é mora chata, para tudo de comala provará. E só sabe minha sombra. Ei, aleluia. É mandioba lá, chantar ganado vassaio. Senhor, eu quero abençoar o teu povo nessa noite. E eu quero pedir sobre eles a tua bênção, meu Pai. Ah, Deus, o teu povo vai testemunhar uma grande vitória. Que eles foquem no altar, esqueçam os postos que foram entulhados. Porque o Senhor tem um novo tempo, uma nova história, um novo ambiente, um novo espaço, e o teu nome vai ser glorificado. Senhor, que os filisteus não os parem, que os filisteus caiam por terra, que os filisteus sejam barrados, que os filisteus sejam destruídos, e o teu nome é exaltado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu tens feito na nossa vida. Deus sabe, vou adiavar das famílias dessa igreja, na vida do nosso pastor. Opera, Senhor, algo grande nesta casa e glorifica o teu nome. Assim eu oro, abençoando como Davi de Deus, como profeta do Senhor no teu povo. No nome de Jesus, aplauda ele, aplauda ele. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Oh, pastor Bruno.